Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos apresentar alguns teoremas e alguns corolários relativos ao paralelismo entre reto e plano e entre planos, que serão úteis para a interpretação e resolução de exercícios mais tarde. Barbadinha. Então, os teoremas, isso a gente já viu em aulas anteriores, são proposições que para serem aceitas precisam ser demonstradas. Tá? E os corolários são proposições que se obtêm a partir de teoremas e também devem ser demonstrados. Tá? Então, esses teoremas novos aqui, corolários que eu vou apresentar, como eu estou dizendo, vou apenas apresentar, eu não vou fazer a demonstração. Tá? Então, teoremas e corolários sobre paralelismo entre reto e plano. Tá? O bom é vocês, claro, que a gente não estuda geometria, matemática, né, só intuitivamente, tá? Mas dá para dar uma ideia aqui, tentar desenhar, representar a situação, tá? Imaginar o que está acontecendo. Tá? Mas é apenas para vocês saberem que existem. Primeiro, tá? Por um ponto não pertencente a um plano dado, pode-se traçar infinitas retas paralelas a esse plano. Então veja, eu tenho um ponto que não pertence a um plano que também foi dado. Tá? Então eu posso traçar infinitas retas paralelas a esse plano passando por esse ponto. Barbadinho. Segundo, ó, por um ponto pode-se traçar infinitos planos paralelos a uma reta dada. Tá? Então eu tenho um ponto e uma reta, tá, que foram dados. Então eu posso traçar por esse ponto infinitos planos paralelos a esta reta dada. Barbadinho também. Terceiro, dadas duas retas paralelas, todo plano que contém apenas uma delas é paralela a outra reta. Ah, então imagina duas retas paralelas e um plano que tem apenas uma delas. Ah, então esse plano é paralelo a outra reta. Isso sempre vai acontecer. Quarto, dadas duas retas paralelas, se uma delas for paralela a um plano, a outra também será paralela ao plano ou pertencerá ao plano. Ah, barbadinho, ó. Então, eu tenho duas retas paralelas e uma delas é paralela a um plano. Então a outra também será paralela ao plano ou pertencerá ao plano. Tá? Quinto, se uma reta é paralela a dois planos secantes, quer dizer, planos secantes são planos que se cruzam. Tá? Então ela é paralela à intersecção desses planos. Lembra que quando dois planos são secantes, né, se cruzam, né, a intersecção é uma reta. Tá? E se uma reta é paralela a dois planos que se cruzam, então ela é paralela à reta de intersecção desses planos. Barbadinha. Sexto, se uma reta e um plano têm um ponto em comum e ambos são paralelos a uma mesma reta, então a primeira reta está contida no plano. Tá? Então eu tenho uma reta e um plano que têm um ponto em comum. Tá? E ambos são paralelos à mesma reta. Então a primeira reta está contida no plano. Tá? Então ela vai ter todos os pontos em comum com o plano. Sétimo, se duas retas são paralelas, todo plano que intercepta uma delas também intercepta a outra reta. Tá? Então tenho duas retas paralelas. Todo plano que intercepta uma delas também intercepta a outra reta. Tá? Oitavo, no espaço, duas retas paralelas a uma terceira são paralelas entre si. Tá? Então, duas retas que são paralelas a uma terceira são paralelas entre si. Barbadinho. E agora, teoremas e corolários sobre paralelismo entre planos. Primeiro, se dois planos são paralelos, toda reta que intercepta um deles intercepta também outro plano. Tá? Então, eu tenho dois planos paralelos. E eu tenho uma reta que intercepta um deles. Então ela também vai interceptar o outro plano. Barbadinho. Segundo, as intersecções de um plano com dois planos paralelos são retas paralelas. Tá? Então eu tenho dois planos paralelos. Tá? E um plano que intercepta esses dois planos, tá? A intersecção, tá, com esses dois planos paralelos são retas paralelas. Terceiro, por um ponto do espaço não pertencente a um plano, pode-se traçar um e somente um plano paralelo ao primeiro. Tá? Então eu tenho um ponto do espaço que não pertence a um determinado plano.
Então, por esse ponto, eu só posso traçar um e somente um plano paralelo ao primeiro plano dado. Quarto, dois planos distintos paralelos a um terceiro plano são paralelos entre si. Tá? Então, eu tenho dois planos distintos que são paralelos a um terceiro. Então, eles são paralelos entre si. Todos os planos paralelos a um mesmo plano são paralelos entre si e formam o que chamamos de feixe de planos paralelos. Tá? Então, se eu tenho assim, planos, tá, paralelos um ao outro entre si, e formam um feixe de planos paralelos. Quinto, os segmentos compreendidos entre dois planos paralelos, determinados por esses dois planos sobre duas retas paralelas que os interceptam, são iguais. Tá? Então, eu tenho segmentos compreendidos entre dois planos paralelos, determinados por esses dois planos sobre duas retas paralelas que os interceptam, são iguais. Agora veja o sexto. Um feixe de planos paralelos determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Isso aqui é parecido com o teorema, né, já estudado na geometria plana. Né? Lembra qual é o teorema? Sétimo, se uma reta e um plano têm um ponto em comum e ambos são paralelos a um segundo plano, então a reta está contida no primeiro plano. Então veja, se uma reta e um plano têm um ponto em comum e os dois, ambos, são paralelos a um segundo plano, então a reta está contida no primeiro plano. Barbadinha. Oitavo, dois planos distintos paralelos a uma reta são paralelos entre si. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário, né, e divulga nossas aulas para os colegas. Tá? Na próxima aula vamos dar continuidade ao estudo da geometria espacial.